Olá, pessoal. Vou passar aqui uma aula resumida para vocês sobre a Era Vargas. Então, assistam aí o vídeo da aula que eu vou estar ministrando hoje aqui neste canal, tá? Então, mais um reforço aí na sua compreensão sobre um período importante aí da história política do Brasil. Então, primeiro, o que foi essa Era Vargas? Pergunta. A Era Vargas foi o período de governo de Getúlio Vargas na presidência do Brasil entre os anos 1930 e 1945. Vai marcar esse processo, esse período, por uma modernização capitalista acentuada do Brasil. Bom, o período de Vargas foi e é representado na história republicana brasileira pelo político que dá o nome dele, que se chama Getúlio Dornelles Vargas. Esse político vai governar o país de 1930, o Brasil de 1930 até 1945. Fica 5 anos fora, 5, 6 anos fora do poder e reassume o mandato em 1956 e termina com sua morte em 1954. Mas vamos ver o que esse político, o que esse presidente fez para a nação brasileira. Como foi a atuação dele? Bom, a passagem de Vargas pela presidência representou uma nova era na história do país. As mudanças que vinham ocorrendo aí na sociedade brasileira, através de várias, né, medidas socioeconômicas e políticas que foram adotadas em governos anteriores. Com a chegada de Vargas à presidência, representou uma ruptura política com a República Velha. Então, agora nós temos um outro momento da história política. No primeiro momento, nós estudamos aí a Primeira República, ou República Velha, que vai de 1889 até 1930, com a Revolução de 1930. Chega ao fim, então, o domínio político feito pelos oligarcas cafeeiros paulistas e também pelos outras oligarquias bem fortes aqui, principalmente a do Rio, de Minas Gerais. Essa oligarquia, então, que comandava o país aí, determinava políticas aí para o presidente da República, né? Essa oligarquia aí que dominou estava dominando o Brasil, o cenário político nessa última fase, nós chamamos aí de a política do café com leite, tá? Então, oligárquicas do estado de São Paulo e oligárquicas do estado de Minas Gerais. Então, eles revezavam, né, quem iria assumir a presidência da República, já tinha um acordo entre eles. Então, a era Vargas vai se dividir em algumas fases, tá? A primeira fase do governo Vargas diz respeito ao governo provisório. Esse governo provisório vai ser entre os anos de 1930 e 1934. Esse período aí foi marcado pela reorganização do Estado Nacional e da preparação para a criação de uma nova Constituição, uma Constituição que pudesse responder a esse momento aí da história política brasileira. Entretanto, a demora em se criar uma Assembleia Constituinte levou a oligarquia e industriais paulistas a desencadear uma guerra contra o governo federal, que nós chamamos de a Revolução Constitucionalista de 1932, que é comemorada até hoje aí no estado de São Paulo. Então, essa revolução vai ser um dos fatos que mais vão marcar essa fase do política brasileira. Vai pressionar para que o governo elaborasse aí uma Constituição. Então, assim, em 1934, então, foi promulgada uma nova Constituição dentro dessa era Vargas. Aquele período de governo provisório termina e começa agora um governo constitucional, tá? Que vai de 1930 até 1937. A característica desse governo, nesse período,
vai ser de regime democrático liberal, isso é, economia liberal, a presença mínima do Estado aí, presença mínima do Estado, tá? O que caracteriza também esse período são os conflitos entre os diversos grupos que participavam da cena política da década de 1930. Os conflitos se davam mais entre comunistas, o pessoal simpatizando das ideias comunistas, e os integralistas, tá? Era além da ferrenha oposição dos primeiros ao governo de Vargas, né, os comunistas eram contrários, era oposição ao governo dele. Essa movimentação política, essa oposição, vai levar à eclosão da chamada Intentona Comunista de 1935. Então, o movimento foi contido com inúmeras prisões e dura repressão. Por isso que, em muitos aspectos, nós chamamos o governo Vargas de ditadura, né? Porque numa ditadura não se pode fazer manifestação de ideias antagônicas ao do governo, ao do presidente da República. E vai impor também uma repressão nessas manifestações, tá? Então, essas movimentações, essa repressão vão servir de argumento para que o Getúlio Vargas realizasse um novo golpe de Estado. Não é o primeiro, ele já entrou com um golpe de Estado. Ele fez o fechamento do Congresso em 1937 e a imposição de uma nova Constituição, que dera início à terceira fase da Era Vargas, conhecido como Estado Novo. Tá? Governo provisório, depois o governo constitucionalista, e agora que ele fechou o Congresso, começa o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. O período do Estado Novo constituiu uma ditadura de Vargas. Nesse período, ele vai ser fortemente influenciado por ideias fascistas, pelo fascismo italiano, tá? Que estava em vigor na Europa nesse contexto aí. O fim do Estado Novo ocorreu simultaneamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados derrotam os nazistas e fascistas. Tá? Em virtude da impossibilidade de Vargas de se manter no poder depois de 15 anos governando, daí ele sai do poder. Tá? O que a era Vargas vai trazer para a sociedade brasileira? O Vargas vai levar à frente a modernização capitalista da sociedade brasileira. O país vai se modernizar bastante. Vai haver, nesse período aí, nós vamos ver grandes investimentos na área industrial, para a economia nacional, né? Com destaque aí para a criação de uma indústria de base nos ramos da siderurgia. Aí que vai surgir, né, a siderúrgica nacional, a mineração e com a Vale do Rio Doce, a Companhia de Energia, a Companhia Elétrica de São Francisco, que são grandes indústrias promovidas aí na era Vargas. O processo de fortalecimento do capitalismo no Brasil contou dessa forma com o Estado e os gestores que o controlavam como principal instrumento. Por ser a única instituição de acumulação de capital necessária aos investimentos, o Estado e os gestores que dirigiam relegaram a segundo plano esse processo ainda incipiente da burguesia brasileira. Então, o esforço do Estado foi principalmente para criar condições gerais de produção para a indústria brasileira. Era essa movimentação que Vargas fez em torno do crescimento econômico, capitalista e de modernização da economia brasileira. Então, nesse aspecto aí, com toda essa ênfase, era necessário, no contexto do governo Vargas, criar uma legislação que garantisse alguns direitos às pessoas. Até mesmo porque já existia uma reivindicação das camadas da classe trabalhadora que estava ainda sem as garantias de lei. Então, isso vai levar os políticos dessa era Vargas, os aliados e o próprio Vargas, a promulgar alguns direitos à classe trabalhadora que estava em formação, com a vinda de muitos imigrantes para trabalhar nas indústrias que estavam sendo instaladas, principalmente aqui em São Paulo.
Então, a classe trabalhadora estava em formação, dessa forma, conteve o processo de luta operária, verificado nas décadas de 1910 e 1920, o Vargas, então, vai criar o Ministério do Trabalho em 1930 e a promulgação da CLT, antiga, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. Essa CLT vai ser modernizada agora, mais recentemente, no governo do Michel Temer. Então, essas foram as principais ações para garantir direitos mínimos aos trabalhadores, tá? Salário, 13º, férias, salário de férias, a quantidade de horas que deveria trabalhar, de horas semanais, tá? Então, o Vargas, ele promulgou essas leis aí. Utilizou ainda o Estado como controlador da ação sindical dos trabalhadores, também para estabelecer os mecanismos de exploração, ok? A serem utilizados pelos donos do sistema capitalista, criando leis específicas para isso, com o intuito de superar a luta de classes, que é uma suposta harmonia social. Era a conformação do Estado corporativista de Vargas em ação. Outras instituições também vão surgir, vão se destacar nesse processo de modernização do Brasil, que foi o Departamento Administrativo de Serviço Público, a DASP, tá? Foi criado para formar o funcionalismo estatal. E o Departamento de Imprensa, o DIP, DIP, para garantir a censura à imprensa e a expressão artística, bem como realizar a publicidade do governo, ok? A luta contra as ditaduras europeias durante a Segunda Guerra Mundial vai criar uma contradição interna do Brasil. É necessário, então, acabar com a ditadura Vargas, porque lá as ditaduras estavam sendo combatidas pela a ditadura da extrema direita lá da Itália e Alemanha. Então, a conjuntura política e a pressão dos militares levaram Vargas a renunciar em 1945, pondo fim ao que os historiadores chamam de Era Vargas. Quando Vargas, depois de 6 anos, né, 45, ele voltou ao cenário político às eleições de 1951. Então Vargas retornou ao poder, dessa vez através das eleições diretas para presidente, teve o pleito popular. Então havia no discurso dele agora uma forte ênfase no nacionalismo, as cores da bandeira brasileira. E o objetivo dele era ampliar mais o processo de industrialização. Vai se destacar aí nessa segundo momento que o Vargas está no poder, a campanha do Petróleo é Nosso, e que vai fazer surgir aí a Petrobras. Então é um governo importante, porque também está aliado à história aí do surgimento da Petrobras, que é uma grande empresa, uma grande estatal no Brasil. Porém, a forte oposição política, principalmente da União Democrática Nacional, a UDN, de Carlos Lacerda, né, criou uma situação insustentável para a era Vargas. Em 24 de agosto de 1954, o presidente suicidou-se. Ele falou: deixo minha vida para entrar na história. Ok? Então, não é nada fácil ser presidente da República, no caso que o Vargas cometeu o suicídio. Ele é conhecido pelas pessoas como o pai dos pobres e por outros como a mãe dos ricos, né? O Vargas vai, por fim, a participação no cenário político, afirmando que a sua vida iria entrar para a história. É um pequeno resumo da era Vargas.